Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá super especial a você aí de casa, que está acompanhando o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Você está preparado para mais uma aula de matemática do 7º ano? Sim? Está acompanhando? Sabe qual é o conteúdo que a gente tem iniciado aqui em nossas aulas? Excelente, muito bom. A gente está trabalhando álgebra. Isso mesmo, aquele conteúdo onde envolve letras e números. Exatamente. Hoje eu trouxe para vocês as operações com os termos algébricos. Algumas, tá bom? A gente vai começar aí degrau por degrau nesse conteúdo. Nós vamos somar. Mas antes da gente somar, subtrair e multiplicar termos algébricos, vamos recordar o que a gente estudou na aula anterior. Nós estudamos o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Você tem uma expressão algébrica com números e letras e operações. Você resolve ela daquela maneira que ela se encontra? Assim, 4x mais 2y menos e. Eu falo aí, Cacá, resolve. Vixe, ele não vai resolver. Por quê? Não é uma situação que se resolve. Mas se eu disser assim, olha, Cacá, coloca aí agora o x valendo 4, o y valendo 1 e o z valendo 3. Agora eu tenho certeza que ele consegue resolver. Que ele vai fazer o quê? Substituir as letras por estes valores e depois fazer os cálculos. Como ele já sabe que entre um número e uma letra ali, quando não tem nada é porque está multiplicando, vai obter o resultado de forma bem tranquila. Foi isso que a gente estudou na aula anterior. Você se recorda? Você conseguiu aí descobrir qual é o valor? Não? 4 vezes 4, 16, 2 vezes 1, 2, 18, e eu tiro 3, vamos ter o valor de 15, não é verdade? Assim a gente teria o cálculo do valor numérico de uma expressão ali algébrica. Entendido? Bora para o nosso conteúdo de hoje? Então vem aqui comigo. Termos algébricos. Vamos analisando por parte para a gente não confundir. Observem aqui estas expressões algébricas que eu trouxe. Eu trouxe monômios, binômios, polinômios para vocês. Ou seja, com um termo, com dois termos. Quando eu tenho mais de dois termos, eu posso dizer polinômios. E quais são os termos que ele possui? Eles, todas essas expressões. Você tem um número. E esse número se chama como? Muito bom! Se chama coeficiente. E a letra se chama parte literal. Não é verdade? Nós já vimos isso em outra aula. Podemos descobrir o grau de um monômio. Aqui tem grau 1. Aqui eu posso falar que tem grau 2. Estou somando os expoentes da nossa parte literal. Mas eu fazendo a distinção entre parte literal e coeficiente já está excelente. Veja que uma coisa que a gente se perde na situação é quando a nossa letra não apresenta um número maior que 1 e tem aluno que esquece que aqui do lado do AB, por exemplo, tem o valor 1. Ele não é registrado. O expoente 1 não é registrado, o coeficiente 1 não é registrado, mas tem. Então eu tenho aqui, perto de cada uma dessas letras, o coeficiente 1. Se fosse perguntar para a gente quais os coeficientes que aparecem, aparece 1, 1, 5 e menos 3. Então, eu preciso relacioná-los. Tudo bem? Fizeram aí a distinção desses termos coeficiente e parte literal? Muito bem. Agora eu trouxe para vocês termos algébricos semelhantes. Eu preciso também saber sobre isso. O que são termos algébricos semelhantes? São termos que possuem a mesma parte literal.
4x mais 2x são semelhantes? Sim, possuem a mesma parte literal. AB menos 2AB são semelhantes? Possuem a mesma parte literal. X ao quadrado menos 3x ao quadrado são semelhantes? Possuem a mesma parte literal. Ok? Mas, Fabiana, e nesses outros polinômios que você está apresentando? Não precisa, na expressão toda, eu ter todos com os mesmos, as mesmas partes literais semelhantes. Eu posso ter como, por exemplo, aqui eu não tenho ninguém semelhante ao quadrado, mas eu tenho semelhante com aqui o AB. E eu tenho também com o y ao cubo que está ali. Não preciso ter todos os termos aqui dentro com a mesma parte literal, porque eu vou depois simplificar, daqui a pouco explico para vocês. A mesma coisa aconteceu aqui. Veja bem, nessa última situação, nós não temos termos semelhantes. Veja, a, b ao quadrado, x e y, não temos. Tudo bem? Agora eu trouxe para vocês simplificação de termos algébricos semelhantes. Eu preciso simplificar. Como que eu vou simplificar? Eu vou reduzir ao máximo. Eu vou trabalhar com o coeficiente. Já que ele tem a mesma parte literal, eu faço o cálculo com os coeficientes. Observem, 4x mais 2x. Eu tenho a mesma parte literal que é o x, então eu posso juntar os coeficientes. Vou ter aqui o quê? Uma forma simplificada que é o 6x. Eu tenho 1AB e devo menos 2AB. A parte literal é igual. Eu posso fazer o cálculo com os coeficientes? Sim. Se eu tenho 1 e devo 2, fica como? Continuo devendo 1 menos AB, que eu posso ou não colocar o 1 aqui. E aqui, eu tenho 1x ao quadrado e devo 3x ao quadrado. Posso simplificar e escrever com um monômio? Sim. Eu tenho 1 e devo 3, eu fico como? Devendo 2. Estou fazendo os cálculos apenas com os coeficientes e mantendo a parte literal, no caso, x ao quadrado. E aqui, Fabiana, na quarta situação, com quem que você pode fazer? Ah, bem fácil, olha que legal. Esse AB é semelhante com o menos 5AB. Eu posso calcular, eu tenho 1AB e devo 5, fico devendo 4AB, certo? Ok. E tenho também uma situação bem interessante da gente ficar atento. Eu devo um menos 1y ao cubo e tenho um y ao cubo. Posso fazer o quê? Cancelar. Não terá mais esta letrinha ali na minha expressão algébrica. E aqui, esta outra situação tem algum termo semelhante? 2x, b ao quadrado, 5x, 3b ao quadrado? Tem sim. Eu posso fazer esses dois aqui virarem o 7x, porque eu estou juntando. O b ao quadrado eu tiro menos 3b ao quadrado, vai ficar o quê? Menos 2b ao quadrado. Confere? Compreenderam? Sim? Que bom! Então, simplificamos os termos algébricos juntando aquilo que é possível. Aí agora a gente vai adicionar os termos algébricos. Na verdade, nós já fizemos isso aqui quando a gente simplificou. Vamos agora só ficar mais atentos a algumas situações que ocorrem. Observem essa expressão algébrica que eu trouxe. 3a ao quadrado mais 5ab menos 3 mais 2a ao quadrado menos 3ab mais 3b menos 8. O que eu faço, né? Eu posso escrever toda essa expressão tirando os parênteses.
E por que eu posso fazer isso de forma tranquila? Eu tenho um sinal de mais, que vai mandar eu conservar tudo o que está ali depois. Olha, mais 2a ao quadrado, menos 3ab, mais 3b e menos 8. Agora, eu vou ver quem tem termos semelhantes, quem são os termos semelhantes para eu poder trabalhar. 3a ao quadrado, tem algum que eu posso juntar com ele? O 2a ao quadrado. Eu junto os coeficientes, eu vou ter o quê? 5a ao quadrado. Tem alguém com a parte literal AB? Tem sim, tem aqui, ó, o menos 3AB. 5AB com menos 3AB, vamos ficar com o quê? Com 2AB. A gente está trabalhando com os coeficientes, 5 menos 3, 2. Tem algum número sozinho? Tem, mas tem uma letra também sozinha aqui, ó. Tem alguém só com o B? Não tem, então vou anotar o 3B sozinho. Não tem que fazer nenhum valor, né? Nenhuma soma. E tem aqui o valor menos 3 com o valor menos 8. Eu posso também juntar e eu vou ter um total de menos 11. Confere? Entenderam como a gente faz aí a adição de termos algébricos? Basta que a gente una os termos semelhantes. E para ser semelhante tem que ter parte literal igual. Bora para a subtração? Então vamos lá, subtração de termos algébricos. Vai ter diferença, Fabiana? Sim. Analisem comigo. Vou eliminar os parênteses. 3a ao quadrado mais 5ab menos 3. O que vai diferenciar agora? Nós temos um sinalzinho de menos operacional que antecede todo esse parênteses. E o que ele está mandando a gente fazer? Está pedindo para a gente fazer o oposto de todos os termos que estão dentro do parênteses. Isso mesmo. Qual é o oposto de 2a ao quadrado? Menos 2a ao quadrado. Você se lembra que para fazer o oposto a gente muda o sinal? Então vamos ter que mudar o sinal de todos os termos que estão... Opa! Acabei de falar em mudar e coloquei positivo para o 3b. Então, menos 3b, eita, e mais 8. Tudo bem? Fizemos o oposto de todos os termos. Agora é o mesmo que a gente fez anteriormente. Juntar os termos semelhantes. Quem são semelhantes? Novamente, o a ao quadrado com o menos 2a ao quadrado. Sobrou o quê? A ao quadrado, porque 3 menos 2, 1. O 5ab positivo com o 3ab positivo. Vamos ter o quê? 8ab positivo. Não tem ninguém para eu juntar com o menos 3b, então continua sendo menos 3b. E menos 3 com mais 8, vamos ter mais 5. Você aí de casa deve ter percebido que eu usei a mesma expressão, só mudei aqui a operação para mostrar a vocês que o resultado também altera. Que é muito importante a gente ficar atento a esses sinaizinhos que ficam aí antes de um parênteses. Quando for positivo, mantém os valores dentro do parênteses. Quando for negativo, altera todos os sinais dos termos que estiverem dentro do parênteses. Tranquilo? Bora para mais um cálculo, agora de multiplicação. Fiquem atentos à multiplicação desses termos algébricos, hein? Eu tenho aqui 3x mais 2y vezes x mais 2y. Como que eu faço a multiplicação? Eu preciso me recordar de multiplicação lá na potência. Eu preciso me recordar, você tem que lembrar daquela multiplicação, de conservar a base, somar o expoente, tudo bem? Olha aqui. Vamos multiplicar de que forma? Fazendo a distributiva.
Eu vou multiplicar o primeiro vezes o primeiro. Como que fica aqui? 3x vezes x. Vou fazer bem devagar para vocês. 3 vezes 1, 3. E x vezes x? Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. E vou multiplicar também o 3x por quem? Pelo 2y, ó. 3x vezes 2y. Multiplico os coeficientes, 3 vezes 2, 6, x vezes y, x, y. Acabou? Nada disso. Falta o segundo termo, olha. O segundo pelo segundo. 2y vezes x. O que é 2y vezes x? 2 vezes 1, 2, y vezes x, yx. E 2y vezes 2y. 2y vezes 2y. 2 vezes 2, 4. Y vezes y, conserva a base e soma os expoentes. Hora de reunir. Tem aqui de simplificar, tudo bem? 3x ao quadrado não tem ninguém para juntar que tem x ao quadrado, então continua. Você consegue aí de casa compreender que 6xy e 2yx são termos semelhantes? Sim, eles são. Por quê? Apenas trocou o x e o y de lugar. E nós sabemos que a ordem dos fatores não altera o produto. Os expoentes deles, todos é de grau 1. Então, eles são termos semelhantes, sim. Só trocou o x e o y de lugar. Por isso, eu posso juntar os coeficientes. E vou ter, assim, 8xy. Se você quiser colocar 8yx, não está errado, mas costuma usar ordem alfabética, tá bom? Vejam aqui, tem alguém com y ao quadrado para colocar? Não. Assim eu vou ter o meu último termo, que é 4y ao quadrado. Finalizamos e obtivemos o resultado da multiplicação. Compreenderam? Sim? Você consegue fazer sozinho? Ah, que bom! Vou trazer para vocês divisão de termos algébricos. Vamos dividir essa expressão? 3x ao quadrado y menos 3x dividido por xy. Vou fazer também devagar. Vamos dividir o primeiro termo, 3x ao quadrado y, dividido por xy. Aqui não tem um 1, que a gente não anota? 3 dividido por 1, quanto fica? 3. X ao quadrado dividido por x, você se lembra da regra? Como que eu faço x ao quadrado dividido por x? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Por isso, vamos ficar com um x só. É como se eu tivesse x vezes x dividido por x e eu cancelasse um no numerador e um no denominador. E aqui? E o y? Y dividido por y. Todo número dividido por ele mesmo não é 1? Por isso eu nem vou anotar. Deu 1 aqui. Dividimos esse primeiro. Agora temos que dividir o segundo, que é bem mais fácil, né? Vou pôr o sinalzinho de menos. 3 dividido por 1 que está aqui, nós temos o quê? 3. X dividido por x não é 1? Todo número dividido por ele mesmo. E y dividido por y não é 1? Não precisamos anotar. Fizemos assim a divisão desses termos algébricos. Fácil? Difícil? Não entendeu? Calma que a gente ainda vai trabalhar muito esse conteúdo. Tudo bem? Fiquem bem tranquilos. E eu tenho certeza que vocês estão trabalhando esse conteúdo aí ou trabalharão esse conteúdo no livro e assim vai ficar tudo mais tranquilo. Quando você sistematizar mais, quando você exercitar em relação a esse conteúdo. Eu vou terminar a nossa aula fazendo uma revisão
E não se esqueça, hein? Lembre-se aí, coloque como se fosse aquela fitinha na ponta do dedo que a gente não esquece. Hoje nós trabalhamos as operações com termos algébricos. Vimos que para adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, esses termos algébricos, precisam ser semelhantes, ou seja, precisam ter a parte literal igual. Assim eu posso trabalhar, posso operar um com o outro. Eu jamais somaria 7A mais 5B. Não posso fazer isso, né? Aliás, até posso quando eu substituir o A por um valor e o B por um valor. Mas não posso falar ali 12AB, de forma alguma. Tudo bem? Se fosse uma multiplicação, poderia falar 35AB. Mas numa soma, no subtração, não posso fazer isso. Combinado? Certinho? Que bom. Aí eu vou terminar, né? Coisa boa a gente ter terminado e finalizado essa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, assimilado um pouquinho desse conteúdo. Desejo a todos bons estudos, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.